Olá, tudo bem? Como estão? Pessoal, hoje o tema a ser abordado é sobre a união estável, tá? Eu entendo que muitas pessoas elas não têm conhecimento do que seria a união estável, o que precisa para configurar uma união estável e quais os seus direitos, tá? Então, é importante esclarecer que a união estável ela passou a ser reconhecida através da Constituição Federal de 1998, no seu artigo 226, tá? O artigo 226 da Constituição Federal, ele passou a reconhecer outras formações de entidades familiares, ou seja, as famílias monoparentais, né, que são famílias geradas a partir de um final de um relacionamento, onde o pai ou a mãe passa a conviver com seus filhos, e as famílias que vivem em união estável. Aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas costumam viver em união estável devido entender que seria uma forma mais simples de se conviver, né? E que ela possa trazer menos transtornos em caso de uma dissolução também. E também porque elas optam por esse tipo de convivência. Só que a união estável, em caso de dissolução, ela pode trazer grandes problemas aos conviventes, né? Devido não estar bem estipulado nos artigos do Código Civil os direitos e deveres dos conviventes. Então, é bem importante que as pessoas que vivem em união estável, elas registram, né, em um cartório de pessoas naturais a união estável, ou assim que houver uma dissolução, que também elas vão até o judiciário na tentativa de reconhecer esta união, né, baseado nas provas, ou no registro também civil, no cartório, para também extinguir essa relação e também rever, né, os seus direitos, seus e de seus filhos, tá? Então, a união estável, ela veio a ser reconhecida também no nosso ordenamento jurídico com a Lei 8.971 de 94, que ela trouxe algumas observações, né, e direitos aos conviventes, só que essa lei ela deixou muitas brechas, né, com relação à união estável, e depois veio a Lei 92.078 de 1996, que ela veio a esclarecer um pouco mais a relação dos conviventes, mas também deixando algumas dúvidas com relação à comparação entre os companheiros que vivem em união estável com o casamento, tá? Então, a união estável, ela tem alguns requisitos básicos para ela se configurar. Porque antigamente as pessoas que viviam em união estável, elas eram consideradas concubinas, né? Seria um concubinato. Mas depois essa palavra concubinato, ela passou a ser considerada hoje como pessoas que vivem num relacionamento clandestino, às escondidas, ou seria o amante, na verdade, né? Uma relação em que uma pessoa é casada e ela tá tendo um outro relacionamento que não tem um requisito de validade para configurar uma união estável. Então, a união estável ela tem certos requisitos para ser configurada. A pessoa ela tem que ser solteira, ela tem que ser separada judicialmente
ou ela deve ser divorciada. Ela não pode ser casada, porque senão não é considerado uma união estável, tá? E a jurisprudência, ela passou a entender que pessoas que vivem em união estável, essas pessoas que vivem em união estável e elas são do mesmo sexo, ou seja, pessoas homoafetivas, né? Pessoas homossexuais que têm o mesmo sexo e passam a conviver juntas, a jurisprudência passou a entender que essas pessoas também são consideradas uma entidade familiar, porque está explícito no artigo 226 da Constituição Federal. Eles não falam sobre as uniões homoafetivas. Então, isso gerou grandes polêmicas no nosso ordenamento jurídico com os doutrinadores para tentar configurar essas uniões como uma entidade familiar. Então, aqui no Rio Grande do Sul, o STJ, ele foi o pioneiro nessas decisões com a nossa desembargadora Maria Berenice Dias, onde ela passou a decidir nas suas decisões de recursos que as varas de famílias é que deveriam julgar esse tipo de ação, né? Com relação às famílias homoafetivas. Em 2001, passou-se a considerar os direitos sucessórios a essas famílias, direitos de herança para essas famílias homoafetivas. Em 2011, ela foi considerada pelo STF como uma entidade familiar. E aí, só em 2013 que foi possibilitado o direito ao casamento entre homossexuais. Também através do STF, né? Porque no nosso Código Civil não existe, né, essa possibilidade. Então, as uniões homoafetivas entre casais homossexuais também ela foi considerada como entidade familiar e em 2007 não, desculpa, em 2017 um julgado do STF também, né, que teve uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Procuradoria-Geral da República, então, que foi considerado inconstitucional discriminar o cônjuge do companheiro, ou seja, os direitos sucessórios elencado para o cônjuge no artigo 1829 do Código Civil também deve ser para os companheiros, né? Como na falta de filhos, anteriormente, o companheiro ele teria que dividir a sua herança com os parentes colaterais, ou seja, irmãos, tios, até mesmo os primos, avós. E hoje, com esse julgado de 2017, o companheiro passou a ter os mesmos direitos sucessórios do cônjuge. Na falta de filho, ele pode herdar a totalidade da herança, como o cônjuge ele herda, tá? O companheiro, ele também pode, se assim o outro companheiro concordar, utilizar o seu nome, o seu sobrenome no contrato de convivência, passar a usar o sobrenome do outro companheiro, né? Pode ser também feita a conversão da união estável em casamento, só que esse pedido ele deve ser direcionado ao juiz, né, para depois levar para um cartório de registros públicos, tá?
Também se pode fazer a conversão da união estável em casamento, se assim desejar, mas tem que ter um certo cuidado. As pessoas acabam se casando depois de viverem muito tempo numa união estável, e aquele período que elas viviam em união estável não conta em caso de uma separação, uma dissolução de uma união. Por quê? Elas se casaram e as pessoas, o que conta ali é a partilha após o casamento. E aquele período de união estável acaba se perdendo. Então, o interessante seria que essas pessoas fossem ao cartório de registros públicos de pessoas naturais, informasse a dissolução da união estável com a previsão de um casamento futuro. Que aí elas estão resguardando aquele tempo que elas viveram em união estável, né? E se assim elas desejarem permanecer em união estável, é interessante que se registre em um cartório, né, de pessoas naturais, a relação de união estável, e se assim elas não registrar, depois elas vão precisar de provas, né? Então essas provas, elas, elas podem ser tanto testemunhal, né, com pessoas, como fotos, como registros em clubes onde o companheiro ele coloca a outra companheira como sua dependente, ou seria também um como é que se diz, um seguro de vida, onde aquele companheiro também está ali como seu dependente, fotos, redes sociais, onde está aquele companheiro, filhos também, e é importante também que essa união estável, ela tem para se configurar, né? Ela tem o companheiro, ambos os companheiros, ele tem a intenção de se constituir família, aonde eles têm, além do afeto, eles dividem as despesas, eles compartilham as suas atividades, ela seja pública, não seja clandestina, eles têm esse relacionamento aberto perante a sociedade, perante as suas famílias, para não configurar um concubinato, tá? Então, nós temos também as características importantes, né, dessa união estável. Então, tem que cuidar para que as pessoas fiquem atentas para esse tipo de união, né? Porque muitas vezes a união estável ela não tem um prazo estipulado no nosso ordenamento jurídico, né? Mas é imprescindível que ela tenha uma certa continuidade e uma certa estabilidade. Mas não quer dizer que rompimentos de um pequeno tempo não configure uma união estável, né? Mas se foi um rompimento prolongado, pode não configurar uma união estável, né? Como também se as pessoas vivem durante um período de longo prazo, pode ser considerado que não seja uma união estável, dependendo dos requisitos de validade, dependendo da prova, porque um dos companheiros ele não teve aquela intenção de constituir uma família, ele quis simplesmente ter um relacionamento ali aberto, sem compromisso. Então, é importante também o contrato de namoro, como eu havia falado para vocês, né? E também que já houve julgados de pessoas que namoraram durante 2 anos e de 1 ano de união estável não foi considerado uma união estável após o óbito, né? Por quê? Porque o judiciário entendeu que não se trata de união estável aquele período de 1 semana. Mas, dependendo do caso concreto, pode ser sim considerado, dependendo das provas, né? Então, não tem aquele prazo estipulado, tá? Então, uma relação de 5, 6 anos, até mesmo 1 ano, dependendo, pode ser considerado ou não, devido às brechas, né, deixada pela jurisprudência
e o nosso legislativo nos artigos elencados no Código Civil e nas próprias leis, tá? Também a alienação de imóvel de companheiros, né, que vivem em uma união estável, ela é imprescindível a assinatura do outro convivente. Né? Muitas pessoas não entendem que podem sair vendendo os seus imóveis aí porque que comprou sozinho, que ele que adquiriu sozinho e a outra companheira acaba não participando, né, dessa alienação, dessa venda do imóvel. Então é interessante que quando for adquirir um imóvel ou vender um imóvel, que se junte o contrato de convivência ali, né, para restar claro que essas pessoas elas vivem em união estável, porque em caso de dissolução não haver nenhum problema relacionado a esta questão, tá? Em caso de óbito também, devido à união estável ela não ter um estado civil, né? Normalmente é usado o termo conviventes, mas não é um estado civil. No caso de numa certidão de óbito, costuma se colocar que a pessoa é solteira com união estável, né? Então, não se tem um estado civil para esse tipo de situação, tá, pessoal? Eu espero que eu possa ter esclarecido algumas dúvidas de vocês e que eu tenha atendido também o objetivo de vocês, tá? Uma boa tarde, fiquem com Deus. Até o próximo encontro.